Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia, agora para falar de esporte com ele, Edson Castro, que vai destacar o Grenal, tem Ipiranga, tem Atlântico. Bom, fim de semana de bastante esporte. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos telespectadores da TV Bom Dia. Um grande abraço a todos. Boa semana desde já, né? Final de semana quente aí no Campeonato Brasileiro da Série A. Final de semana um pouco triste na Série B do Campeonato Brasileiro. Os nossos dois times entraram aí na zona de rebaixamento. Mas tem Ipiranga liderando, tem o Atlântico conseguindo resultados importantes. Aliás, o Atlântico joga hoje também. Marcão, só prepara a tabela do Campeonato Brasileiro, já da A e B a gente vai ver aqui na tela, mas porque agora vamos começar falando do Grenal, né? O Inter conseguiu uma vitória muito importante, o Grêmio se complicou, se queria vencer o Campeonato Brasileiro, foi um grande Grenal. Exatamente, um grande jogo. A gente escreveu na edição de sábado do Jornal Bom Dia, do Jornal Impresso, que esse era um Grenal o mais diferente desde 2016. Por quê? 2016 foi aquele ano fatídico, né, que o Internacional acabou caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. E desde então nós não tínhamos um Grenal com tanta importância como esse. Por quê? Porque para o Internacional valia, além de se manter na liderança do campeonato, também abrir pontuação em relação ao próprio Grêmio. O Grêmio é um dos candidatos, e não é porque perdeu ontem que deixa de ser, ele ainda é um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Então o Internacional, tendo vencido o Grêmio por 1-0, gol do Ednilson aí na segunda etapa, consegue abrir 8 pontos de vantagem para o Grêmio, é um adversário que vai ficando para trás, né, e mantém aquela pontuação igual à do São Paulo, só que o São Paulo é um adversário que o Inter ainda vai enfrentar. Então, quer dizer, nesses adversários pontuais, o Internacional precisava vencer. Conseguiu vencer o Grenal, olha, foi um grande jogo, viu? Um grande jogo, Marcelo Lomba fazendo ótimas defesas, tanto é que o Inter venceu por 1-0, as rádios da capital elegeram Marcelo Lomba como o principal jogador do Grenal. Acho que o Inter mostrou maturidade de um time que está preparado para brigar por algo maior dentro do campeonato. Lá no início do Campeonato Brasileiro, tenho certeza que nem o mais otimista dos colorados imaginava que o Inter pudesse estar brigando por título do campeonato. Nem por vaga na Libertadores, quanto mais por título. Hoje o Inter praticamente selou a sua vaga na Libertadores do próximo ano. Faltam aí matematicamente, se eu não me engano, 5 ou 6 pontos para isso acontecer, em 14 rodadas. Mas além disso, o Inter se candidatou definitivamente a ser um dos candidatos ao título do campeonato desse ano. Impressionante a campanha. Mas assim, o Grenal não foi de tudo. Dentro de campo, um belo jogo. Mas fora nós tivemos aquelas encrencas de sempre do Grenal, né? Eu acho que assim, o Grenal é Grenal como qualquer clássico, né? A gente teve discussões também em Palmeiras e Corinthians, né? Os jogadores ali trocando algumas palavras bonitas entre eles e tal. O fato a lamentar do Grenal, e aí daqui um pouco a gente vai entrar numa seara que é mais para torcedor, e aí vai ter os que vão gostar, os que não, mas eu acho que o fato a lamentar do Grenal é a atitude do Renato Portaluppi, um treinador que, como ele mesmo disse na coletiva de imprensa, ganhou quase tudo nos últimos 2 anos. Ele não precisava fazer o papelão que ele fez depois do jogo. Fui visitar o vestiário para dizer para os jogadores, para parabenizar os jogadores, para parabenizar o Odair pela vitória. Para, meu. Não se vê isso em clássico nenhum, muito menos num Grenal. Quer dizer, o Renato foi lá para tumultuar o ambiente, tanto é que depois a súmula do jogo indicou como protagonistas da baderna lá dentro do vestiário, o Maicon, que foi o primeiro, que inclusive nem jogou, mas que foi o cara que provocou parte do tumulto dentro do vestiário, e depois o Renato, que acabou saindo do seu vestiário, indo para o vestiário do Internacional. Eu acho que a atitude a lamentar não é nem a do Maicon, é a atitude do Renato como um treinador, como um cara que faz toda a gerência em campo ali do futebol do Grêmio. Eu acho que ele não precisava disso, e o próprio Grenal não precisava disso. Acho que o Renato tem que rever algumas coisas. O Renato anda muito espetadinho, né? Ele anda dando resposta para jornalista, fazendo pergunta para jornalista. Eu acho que o Renato tem que baixar um pouquinho a bola, é um grande treinador, ganhou muita coisa pelo Grêmio nos últimos anos, mas esse ano, principalmente depois da eliminação da Copa do Brasil e do fato de não estar conseguindo ir bem no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Renato anda meio bravinho demais aí, não precisa dessas coisas. O Renato é muito maior do que isso. Muito bem, vamos acompanhar então aqui na nossa tela a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Conseguiu, Marcão?
Classificação da Série A, tá aí o Inter com um líder, 49 pontos, seguido de perto pelo São Paulo. Qual é a diferença desses dois aí, Castro? A diferença é o saldo de gols, né? O Internacional tem um gol a mais de saldo e você vê que aqui o número de vitórias é igual, né? São 14 vitórias para cada time. E o mais impressionante, e não é nem impressionante, é uma campanha de time campeão mesmo. Normalmente os campeões do Campeonato Brasileiro têm pouquíssimas derrotas. O Internacional e o São Paulo, em 24 jogos, perderam apenas 3. E outro fato importante em relação ao torcedor colorado, o time do Inter, desde que perdeu lá para o Flamengo ainda no primeiro turno, o Internacional só perdeu novamente para o América Mineiro. Quer dizer, são 18 ou 19 rodadas que o Internacional só perdeu um jogo. Então isso mostra por que o Internacional está na ponta de cima da tabela, o mesmo acontecendo com o São Paulo, que também vem fazendo uma grande campanha. O Grêmio se distanciou, está em quinto lugar com 41, não foi boa essa vitória, mas segue aí dentro da zona de classificação para Libertadores. Sim, né? Eu acho que aqui começa a monopolizar entre esses 4 primeiros aqui, Internacional, São Paulo, Palmeiras e Flamengo, a briga mais direta pelo título. Né? O Flamengo com 44 pontos. O Grêmio ficou um pouquinho atrás, o Grêmio tinha a oportunidade de um pouco encostar um pouquinho nessa ponta de cima, mas agora já são 8 pontos, isso significa que são 3 partidas em 14. É uma distância muito grande. Dá para brigar ainda? Acho que ainda dá, mas é bem difícil. E o Atlético Mineiro, que tem 38, vale lembrar que o Atlético joga hoje, pode encostar no Grêmio, que tem 41 também. Vamos para a tabela da Série B, porque é o seguinte, na Série B, vamos lá para a zona, o Fortaleza é o líder, mas o que chama atenção para os gaúchos é a zona de rebaixamento. O nosso querido Brasil de Pelotas e o Juventude podem ser a pedrinha no sapato do Ipiranga do ano que vem. É por isso que nós temos que ficar ligados nessa Série B, né, Castro? Você veja, Leandro, o que é o destino, né? A gente pode ter 4 times gaúchos disputando a Série C no ano que vem, né? O São José, que já está classificado, o Ipiranga, que segue na Série C. O Adilson Stankiewicz só faz assim com a cabeça, porque subiu os 4 do grupo do Ipiranga e agora olha isso aqui, ó. Exatamente. É lamentável, viu? O Brasil de Pelotas, Juventude perdeu mais uma em casa. A situação do Juventude é dramática, eu acho que ela é pior, inclusive, do que a do Brasil de Pelotas. O Brasil trocou de treinador agora novamente, voltou o treinador que foi um dos maiores vitoriosos da história do Brasil de Pelotas, mas são 2 times que têm dificuldades enormes no campeonato, e olha, o campeonato já está na 29ª rodada. Tá pintando aí 2 rebaixados entre os clubes gaúchos. Lamentavelmente, Brasil de Pelotas e Juventude estão enfrentando aí dificuldades enormes no Campeonato Brasileiro da Série B. Muito bem. Bom, vamos falar agora do nosso galinho. O Atlântico hoje tem jogo do Atlântico, mas no fim de semana o Galo venceu um Guarani. O Guarani quase que aprontou uma surpresinha pro técnico Giba, hein? O Guarani que vem bem no campeonato, vale destacar isso. Não é porque é um time que não está na Liga Nacional que não faz uma boa campanha. O Guarani é o 4º colocado, vem muito bem no Campeonato Gaúcho. Aliás, a gente fez uma reportagem esses dias no Jornal Impresso falando justamente sobre essa questão do América e do Guarani, que vem fazendo boas campanhas. Olha, foi um jogaço, hein? Foi um jogaço. O Guarani saiu, o Atlântico saiu ganhando, o Guarani virou e o Atlântico no final foi virar de novo, 4-3, um grande jogo. O Atlântico ainda com alguns desfalques, mas uma vitória importantíssima, deixa o Atlântico em condições de brigar pela primeira colocação, mas especialmente brigar pela vice-liderança nessa primeira fase da competição. Joga hoje em casa contra o Selbach, outro adversário que está na ponta de baixo aí da tabela, e tem a obrigação de vencer, né? Não adianta, agora tem que ganhar, o Atlântico precisa dessa vitória para tentar encostar na CBF. É difícil tirar a liderança da CBF, mas pelo menos buscar a vice-liderança aí, que daria uma condição de disputar quartas e semifinais em casa. Ipiranga. Bom, mas antes de nós entrarmos no assunto, a gente mostra pra você que o Canarinho jogou no fim de semana contra o Elite e a Caliandra Alves Dias mostra os gols. Te liga! Após disputar 2 jogos longe do Colosso da Lagoa, o Ipiranga voltou a jogar nos seus domínios e garantiu uma vitória importante diante do Elite de Santo Ângelo. Com o placar de 3-0, o time de Erechim assume a liderança do seu grupo com 13 pontos. Isso porque o Internacional perdeu por 2-1 para o TAC de Três Passos. Com novidades no time que entrou em campo, o Ipiranga iniciou a partida analisando o adversário. Os poucos torcedores que compareceram ao Colosso da Lagoa puderam comemorar o gol marcado por Esquilo.
A vantagem foi ampliada com Jackson. Após o goleiro Freda sair mal do gol, o atacante driblou e chutou rasteiro. Ipiranga 2-0. Apesar da vantagem, o Ipiranga buscou ampliar o resultado no segundo tempo. Jackson até balançou as redes, mas o gol foi anulado. O Elite também levou perigo ao gol defendido por Gritti, mas sem efetividade, os visitantes não conseguiram balançar as redes. O placar de 3-0 foi decretado no apagar das luzes, quando Jackson novamente balançou as redes. Muito bem, tá aí então. Castro, o Ipiranga venceu, mas e como é que foi? Foi boa essa partida aí? Acho que sim, acho que foi um grande jogo, vale destacar, a gente já falou semana passada aqui do Jackson. Jogador que chegou aí faz 2 semanas que está no Colosso da Lagoa, já marcou 3 gols pelo Ipiranga. Tudo bem, enfrentou adversários um pouco mais fracos aí na tabela, mas é aquilo que a gente dizia, o Ipiranga só tem um grande adversário nessa primeira fase, que é o Internacional. O resto tem que ganhar. Teve um tropeço aí contra o Samborja, vai jogar contra o Samborja fora agora no retorno, mas é impressionante. O Ipiranga consegue fazer uma das melhores campanhas da competição entre os 3 grupos, lidera o grupo, agora conseguiu abrir 3 pontos de vantagem para o Internacional. E o Jackson fazendo realmente chegou muito bem, casou muito bem nesse time do Ipiranga. Acho que o Ipiranga conseguiu uma vitória importante no sábado, uma vitória que dá uma tranquilidade para você começar o retorno, e já começa contra o Elite, né? No próximo final de semana já tem o Elite lá em Santo Ângelo. Acho que o Ipiranga jogou bem, vem evoluindo dentro da competição. Acho que isso que o Márcio Nunes tanto falava e queria, que o Ipiranga evoluísse dentro da competição, e é o que a gente imaginava lá no início também. O Ipiranga vinha de uma desclassificação, quase um rebaixamento na Série C, precisava remotivar, e mais do que isso, o Ipiranga não era favorito dentro da Copinha. Isso, para mim, era claro. Mas o Ipiranga poderia se tornar um dos favoritos. Hoje o Ipiranga trabalha para ser um desses times que vai brigar sim por uma vaga na Série C. Muito boa a vitória do último sábado. Feito então com as informações do esporte, amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais, com certeza. Amanhã tem. Semana tá só começando. Semana só começando. É isso aí então. Obrigado, viu, Castro? Boa semana a todos aí.